Evangelho, segunda-feira da quarta semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da quarta semana do tempo do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos caminhando sobre o primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas. E ao longo desses 3 dias, estamos acompanhando os 3 principais eventos do início do Evangelho de São Lucas. A visita do arcanjo Gabriel a Zacarias no templo, que ouvimos no último sábado, anunciando o nascimento de João Batista. 6 meses depois, como ouvimos ontem, o arcanjo Gabriel aparece à Virgem Santíssima e anuncia que ela será a mãe do Salvador e recolhe dos lábios da Virgem Maria a resposta esperada desde toda a eternidade. Ontem falávamos a mais bela das mulheres, a filha de Sião, aquela que Deus amou, a amada de Deus, amada gratuitamente de Deus, por Deus, desde todo sempre e para sempre. O Senhor adornou a Virgem Maria com todas as virtudes próprias do seu amor. A máxima potência da expressão de cada uma delas, como vai ensinar São Tomás de Aquino, a beleza máxima da expressão das virtudes se dá sobre a vida do homem, sobre o exercício da liberdade do homem que, participando na sua escolha daquilo que recebeu do Senhor, então o honra. E para que a Virgem Santíssima pudesse, ela que seria mãe do Senhor, do autor princípio de todas as virtudes, ela precisava ser ornada desde sempre com todas as virtudes e com a plenitude de cada uma dessas virtudes. Pensar sobre isso é pensar que o Senhor nos ama e nos pensou assim desde sempre, para vivermos assim. Desde sempre nos ornou com todas as belezas e virtudes. E quando caímos por conta do pecado, o Senhor não desistiu de nós e quer continuamente restaurar em nós a plenitude dessa beleza desejada. Fomos criados para viver na plenitude dessa beleza. Fomos amados e somos amados por Deus gratuitamente desde toda a eternidade para sempre. E não para por aí. Quando vemos que a Virgem Santíssima, ornada de todas as virtudes e do máximo esplendor que cada uma delas pode conter, já nessa vida, revela para nós de maneira muito clara que é possível vivermos o esplendor da santidade
a proposta da vida de santidade, a proposta da aliança íntima com o Senhor, a proposta dessa união nupcial com o Senhor, ela é uma proposta para essa nossa vida. Não é uma realidade que vamos viver aqui como dará, para que depois, no céu, a gente viva de maneira plena. Porque o Senhor nos dá todas as possibilidades para que a plenitude dessa experiência aconteça já aqui. Não é uma plenitude restrita ao céu, mas é desejada por Deus agora, e na sua infinita providência, socorro e assistência, na sua infinita misericórdia por nós, é possível já. E ontem falávamos que, para que não reste dúvidas sobre isso, o fruto do seio virginal da Virgem Santíssima, o próprio Senhor, derramando o seu sangue por nós, salvou-nos definitivamente da morte e nos deu a vida. Estabeleceu uma aliança de paz para sempre. Se grande é a nossa alegria ao contemplar o que o Senhor fez na vida da Virgem Santíssima, quanto maior e quanto infinitamente maior não é a nossa alegria ao ver o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a cruz, o sacrifício da nossa salvação. Deus coloca por mim e por ti tudo o necessário para que possamos desejar e viver a santidade agora e não depois. Mas o quanto é necessário que o nosso coração, passo a passo, se eduque a desejar e a colocar em prática aquilo que hoje Santo Ambrósio vai referir na meditação que nós vamos dividir já já, que é o desejo da pureza do coração, que significa o abandono de toda a malícia e de tudo aquilo que é relativo ao pecado, ou seja, tudo aquilo que é relativo ao desejo perverso, ao desejo que orienta o homem para si mesmo e para fora de Deus, para fora do amor ao outro. Esse caminho de purificação, esse caminho de pureza, esse caminho de pertença a Deus, esse caminho que merece ser vivido por mim e por ti, ele se abre a partir dessa alegria declarada, celebrada, certa, que nos é entregue através do testemunho do que o Senhor fez e continua fazendo por nós através da Virgem Maria. E ontem recolhíamos na resposta da nossa Santíssima Mãe o testemunho de um coração que se entrega totalmente ao Senhor, que vislumbra o plano de Deus e percebe o quanto o plano de Deus é infinitamente grande e infinitamente maior do que tudo aquilo que eu possa pensar, desejar e me propor a mim mesmo por mim. Então o Senhor se faz a proposta justa, o Senhor se faz socorro, o Senhor se faz canto de glória, o Senhor se faz meios
para que, na minha liberdade, eu possa responder. O anjo ontem explica, anuncia, confirma as profecias, entusiasma, assegura, oferece todos os meios para um coração que é dócil a Deus, para um coração humilde, para um coração puro, para um coração que busca a verdade. Nenhum desses meios foi desperdiçado. A explicação do anjo, o anúncio do cumprimento das profecias, a consolação que o anjo trouxe, as palavras que anunciam o amor do Senhor, que anunciam a alegria do coração de Deus por ela e por tudo aquilo que oferece por cada um de nós. Nada disso para um coração humilde, silencioso, obediente, puro, disponível a ouvir a Deus. Nada disso passou desapercebido. Tudo foi recolhido. Tudo foi acolhido. E foi base para que na sua liberdade a Santíssima Virgem Maria pudesse responder: faça-se em mim, cumpra-se a palavra. Essa palavra que eu escolho e permaneço sobre ela, que ela se realize. Que minha vida seja o acontecimento dessa palavra e nada mais. Não quero outra coisa que não seja a tua vontade, meu Senhor. E aqui está toda a minha felicidade. Ontem falávamos como a anunciação da Virgem Maria, que meditamos sempre no primeiro mistério do Santo Rosário, no primeiro mistério dos mistérios gozosos, nos chama intensamente a desejar as virtudes do coração da Virgem Maria e a confiarmos o nosso itinerário de vida cristã ao coração imaculado de Maria, para que ela nos guie na estrada das virtudes que são necessárias para que a gente possa viver assim. Essas virtudes precisam acontecer no meu coração para que eu também escolha e permaneça na escolha feita. Qual escolha, Padre? A escolha de viver a vontade do Senhor e possa permanecer por toda a minha vida nessa escolha feita, ou seja, nessa palavra, e a minha vida possa ser o acontecimento dessa palavra. O que você viveu, meu rapaz? Eu vivi o que Deus quis para mim. O que você fez da sua vida? Fiz o que era da vontade do meu Senhor. Que essas respostas sejam categóricas e seguras no nosso coração. Mas para que elas sejam assim, nós precisamos do socorro e do auxílio que vem dos céus. E o Senhor nos entregou uma mãe que nos acompanha para que nós possamos responder assim e seguir seu Filho, sendo, por meio da sua ajuda e do seu socorro, perfeitíssimos discípulos do Senhor, porque nos foi dado o mandato de sermos santos como o Senhor é santo. Por isso não é um qualquer discipulado que buscamos, mas um discipulado perfeitíssimo. Perfeitíssimo não dentro dos parâmetros do perfeccionismo que vulgarmente conhecemos, mas perfeitíssimo, se queremos aproveitar a ocasião, segundo o parâmetro de João Batista. Um discipulado onde sempre cresça mais o Senhor e diminua mais a mim. Que permaneça mais a palavra e desapareça a voz, como meditamos alguns dias atrás com Santo Agostinho.
Um discipulado perfeitíssimo porque no coração do discípulo não há outra alegria que a alegria do coração do seu mestre, pois esses dois corações são um só. É perfeitíssimo porque não há espaço entre esses dois corações. O amor de um preenche completamente o outro, e a alegria de ser preenchido totalmente por esse um é a alegria do outro. Um coração de discípulo assim, unido e inseparável ao do seu Senhor. Hoje vimos a continuação do texto da Anunciação. Ontem o arcanjo Gabriel disse à Virgem Santíssima que esse era o 6º mês da gravidez de Isabel. Referia o texto precedente que por 5 meses Isabel não deu a conhecer a sua gravidez. Bom, não sabemos se nesse último mês a Virgem Maria já sabia ou não sabia que Isabel estava grávida, mas uma coisa é certa, isso é surpreendente. Olha o que acabou de se passar. Ontem o padre falava, a saudação mais elevada, mais honrosa de todo o Novo Testamento foi ontem declarada. E a Virgem Santíssima responde, eis aqui a serva do Senhor, eis aqui a escrava do Senhor, escrava do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a vossa palavra. E no momento seguinte, ela parte ao encontro de sua prima. Pois sendo de idade avançada, sendo anciã, tendo apenas o seu marido que também é ancião e tem uns afazeres no templo, e a Virgem Santíssima sabe muito bem o quanto esses afazeres são exigentes, parte para acompanhar Isabel. O amor urge pelo serviço, pela doação. Aquela que foi coberta pela sombra do Espírito Santo, aquela que desde sempre recebeu a plenitude do amor de Deus, tem no seu coração não outra coisa que não seja a urgência de servir e de amar. Maria parte apressadamente porque o amor nos impele a fazer da nossa vida entrega. Aquela que acabara de receber dos céus o anúncio de tão grande felicidade, parte para sorrir com sua prima, que recebeu a graça do Senhor e está precisando concretamente de quem ao seu lado fique para conseguir viver bem o tesouro que Deus lhe concedeu. Ela que teria razões infinitas para permanecer sorrindo, partiu para dividir o sorriso que sua prima trazia nos lábios, pelo quanto o Senhor foi bom e misericordioso por ela. Maria parte para tomar a alegria de Isabel, como a alegria do seu coração, para dividir com Isabel a alegria do que o Senhor fez por ela, da bondade desse Senhor. Mas ela acabara de receber um anúncio de extraordinária alegria. Alegra-te, ó cheia de graças, o Senhor é contigo. E se o Senhor é comigo, eu então parto para amar, parto para servir, parto para unir-me ao meu irmão, à minha irmã, para sorrir e cantar com ele
as maravilhas que o Senhor fez e faz por nós. Vê, meus irmãos, o testemunho de Nossa Senhora, que como somos chamados a viver a nossa vida cristã? Quando recebemos a plenitude do amor de Deus, no sacramento da Eucaristia, no sacramento da reconciliação, no sacramento da unção, em cada um dos sacramentos, somos enviados em missão. Mas a Igreja, quando cumpre o mandato de enviar em missão, cumpre aquilo que lhe é próprio, por qualidade última, sendo ela a esposa do Cordeiro imolado. Não pode desejar outro que aquilo que está no coração do seu dileto esposo. E se o coração do seu diletíssimo esposo é fogo ardente de amor, não pode outro que sair em missão, ou seja, e lançar-se sobre a face da terra como fogo ardentíssimo do amor divino. Aquela que se alegrou sob o mandato do anjo, alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Estando plena da alegria e com o Senhor ao seu lado, não poderia lhe restar outra coisa que não fosse partir em missão, partir ao encontro, partir para levar consigo a alegria do Senhor e sorrir com o outro as maravilhas de Deus realizada por nós e em nós. Parta, meu irmão, assim, cada vez que você voltar da Santa Missa, parta assim, em direção à sua casa, em direção ao seu trabalho. Recorda-te que a anunciação do Senhor, o início do primeiro versículo do Evangelho de hoje, nos falam disso. Não é apenas ali mais do que uma narrativa histórica, tem um acontecimento teológico, eclesiológico profundo, da qual eu e você participamos. Assim somos chamados a partir pelos mesmos motivos, sob a mesma potência do Espírito Santo e para cumprir a mesma aliança de amor. O que há de diferente é o quanto o nosso coração, em liberdade, participa desse amor que o Senhor oferece por nós e consegue efusivamente transmiti-lo. Por isso, diariamente nos lançamos à oração, diariamente pensamos as coisas de Deus, meditamos a palavra, diariamente recordamos o Santo Rosário, diariamente cumprimos os atos de misericórdia espirituais e corporais, renovamos as nossas devoções, por isso diariamente vivemos os ensinamentos do catecismo, renovamos a nossa fé, por isso diariamente praticamos a caridade e dividimos entre nós o que o Senhor gratuitamente nos concedeu, para que possamos assim, então, vivermos na autêntica liberdade dos filhos de Deus. Todos esses são os dons e os meios necessários para que o nosso coração viva na autêntica liberdade dos filhos de Deus. E vivendo assim, possamos
participar mais profunda e intensamente da alegria a qual estamos chamados a ter e na qual estamos chamados a viver, alegra-te, pois o Senhor é contigo. E é dessa certeza e da celebração, do mergulho nessa alegria, que nós damos cada passo na nossa vida, que nós somos chamados a realizar cada decisão entre o ir e o vir, entre o agora e o daqui a pouco, entre o estar com um e estar com o outro. Maria Santíssima parte apressadamente para uma região montanhosa, pôs-se a caminho, dirigindo-se a uma cidade de Judá. Meditando sobre esse texto, Santo Ambrósio, no IV século, ele que foi o homem que ajudou Santo Agostinho a completar o seu caminho de conversão, ele que escreveu o Rito Ambrosiano, que até hoje a Diocese de Milão celebra, um dos mais belos ritos que nós temos de tradução latina. Ao meditar sobre o texto de Lucas, capítulo 1, do 39 ao 45, nos escreve assim. Passo agora a leitura e a leitura comentada da visitação da Virgem Maria, a sua prima Isabel. O anjo anunciara à Virgem Maria coisas maravilhosas e misteriosas. Para fortalecer sua fé com um exemplo, anunciou-lhe a maternidade de uma mulher idosa e estéril, sua prima, como prova de que é possível a Deus tudo o que Ele quer. Logo ao ouvir a notícia, Maria dirigiu-se às montanhas, não por falta de fé na profecia ou falta de confiança na mensagem que lhe dissera o anjo, nem por duvidar do exemplo dado, mas guiada pela felicidade de ver cumprida a promessa, levada pela vontade de prestar um serviço, movida pelo impulso interior de sua alegria. Estão vendo exatamente o que acabamos de partilhar? Já plena de Deus, onde iria depressa, senão às alturas? A graça do Espírito Santo ignora, meus irmãos, a lentidão do coração. Manifestam-se imediatamente os benefícios da chegada de Maria e da presença do Senhor, pois, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança exultou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Notai, caríssimos irmãos, como cada palavra está escolhida com perfeita precisão e propriedade pelo evangelista. Isabel foi a primeira a ouvir a voz, mas João foi o primeiro a pressentir a graça. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, Santo Ambrósio vai fazer um jogo de comparações. Ele vai colocar sempre em binômios. E é lindíssimo. Ouçamos com bastante atenção porque é lindíssima essa sensibilidade de Santo Ambrósio. Eu vou repetir. Notai como cada palavra está escolhida com perfeita precisão e propriedade. Isabel foi a primeira a ouvir a voz, mas João foi o primeiro a pressentir a graça. Aquela ouviu segundo a ordem da natureza. Este, porém, exultou em virtude do mistério. Ela, Isabel, percebeu a chegada de Maria. Ele, João, a chegada do Senhor. A mulher ouviu a voz da mulher. O menino sentiu a presença do filho. Elas proclamam a graça de Deus. Eles, porém, realizam-na interiormente, iniciando no seio de suas mães
o mistério de misericórdia. E por um duplo milagre, as mães profetizam sob a inspiração de seus filhos. A criança exultou, a mãe ficou cheia do Espírito Santo. A mãe não se antecipou ao filho, mas estando o filho cheio do Espírito Santo, comunicou-o totalmente à sua mãe. João exultou. O espírito de Maria também exultou. A minha alma exulta ao Senhor, meu espírito canta de alegria em Deus, meu Salvador. A alegria de João se comunica a Isabel. Quanto a Maria, porém, não nos é dito que recebesse então o Espírito, mas que seu espírito exultou. Aquele que é incompreensível agia em sua mãe de modo incompreensível. Isabel recebe o Espírito Santo depois de conceber. Maria o recebeu antes. Por isso Isabel diz a Maria: feliz és tu que acreditastes. Ó, cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque ao acreditar, aqui Santo Ambrósio faz o paralelo que a profissão de fé, ela traz consigo a graça do Espírito Santo. Então ele usa o versículo 45 para afirmar isso. Por isso Isabel dizia: feliz és tu que acreditastes, ou seja, aquela que já está plena do Espírito Santo. A sombra do Altíssimo cobriu, o Espírito de Deus a revestiu, a cobriu com sua sombra. Continuemos o texto. Feliz sois também vós, que ouvistes e acreditastes, pois toda alma que possui a fé concebe e dá à luz a palavra de Deus e conhece suas obras. Santo Ambrósio agora começa a falar conosco. Felizes não só é a Santa Mãe de Deus, ele vira agora e começa a falar conosco. Felizes sois também vós, eu e você, meu irmão, que ouvimos a palavra do Senhor e que acreditamos, pois toda alma que possui a fé, e nós a recebemos no dia do nosso batismo, e a renovamos através de todos esses exercícios que o Padre acabou de citar, que nos ajuda a vivermos na liberdade de filhos de Deus, e toda alma que possui a fé concebe e dá à luz a palavra de Deus e conhece suas obras. Esteja em cada um de vós a alma de Maria, para engrandecer o Senhor. Em cada um esteja o Espírito de Maria, para exultar em Deus. Embora segundo a natureza haja uma só mãe do Cristo, segundo a fé, o Cristo é o fruto de todos, pois toda alma recebe o Verbo de Deus, desde que, sem mancha e libertada do pecado, guarda a castidade com inteira pureza. Belíssimo a imagem do batismo. Todo aquele que nasce pelo perdão dos pecados no batismo recebe também a plenitude do Espírito Santo e se torna a habitação do Verbo de Deus. E aqui ele faz essa imagem belíssima sobre a figura da Virgem Maria, como ela concebeu do Verbo de Deus e ficou plena da palavra do Senhor no seu ventre, e essa palavra se tornou carne, essa palavra se encarnou. Também todo aquele que recebe o Espírito Santo se torna pleno da palavra de Deus. Cristo não se encarna outra vez na história, mas o cristão pleno que concebeu da palavra de Deus, que tem em si a plenitude do Verbo, ele no mundo é testemunho da presença de Cristo, vivo e ressuscitado. Os seus gestos são testemunho concreto de Cristo presente no meio de nós. E isso é tão intenso que o próprio Senhor vai dizer no Evangelho, falando sobre a parábola do juízo, como nós ouvimos: Senhor, Senhor, onde foi que te vimos? E cuidamos de ti toda vez que me vistes. Em cada um daqueles pequeninos
que socorrestes quando estava nu, com fome, com frio, com sede, abandonado, preso. Foi a mim que fizestes. O que fizestes a ele, fizestes a mim. E ali nós compreendemos então que realmente o cristão no mundo, ele é a presença de Cristo. Os seus gestos e os seus atos se tornam gestos e atos de Cristo. Podemos dizer que é Cristo encarnado. São as mãos, o coração do próprio Senhor, pois ele está de tal forma unido a seu discípulo que cada gesto do seu discípulo está pleno de Cristo, pleno da potência do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo gera Cristo. Não há um gesto que façamos no discipulado do Senhor pela nossa vida batismal que não seja gesto de Cristo. Um copo d'água oferecido não será esquecido, porque ali se consumou um ato de amor de Deus. E um ato completo de amor, realizado segundo o mistério da paixão e morte do Senhor. Um ato que glorifica a Deus com total dignidade. Pois o próprio Senhor conosco realizou aquela obra de caridade. Foi por suas mãos que aquela caridade aconteceu, e isso não será jamais esquecido. É belíssimo, é muito profundo. Quando paramos para pensar nisso, vem um frio na barriga. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo, e está mesmo. Está mesmo. Quando fazemos o sinal da cruz, o Senhor está mesmo conosco. Quando falávamos outro dia, recordando a intercessão de São José e pedindo a ele, meu bom São José, recorda-me de declarar em alta voz o nome do seu filho nos momentos de tentação e nos momentos difíceis. Porque ao fazermos assim, ele estará conosco, e está mesmo. Ao invocarmos o nome do Senhor, o Senhor está conosco. Continua Santo Ambrósio, dizendo: toda alma que alcança esta perfeição também engrandece o Senhor, como a alma de Maria o engrandeceu, e o seu espírito exultou em Deus, seu Salvador, e também essa alma exultará. Na verdade, o Senhor é engrandecido, como lemos num outro trecho dos Salmos: comigo engrandecei ao Senhor Deus. Não que a palavra humana possa acrescentar algo ao Senhor, mas porque Ele é engrandecido em nós. A imagem de Deus é o Cristo. E assim, quando alguém age com piedade e justiça, engrandece essa imagem de Deus, a cuja semelhança foi criado, e engrandecendo-a, participa cada vez mais da grandeza divina e a revela presente no meio dos homens. Olha aí exatamente o que acabamos de falar. Meu Senhor, que maravilha! O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E que se cumpra tudo isso que acabamos de partilhar e que desejamos tão intensamente com o nosso coração, pela intercessão da Virgem Santíssima e de São José e de Santa Isabel e de São João Batista. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.